Caros irmãos e irmãs em Cristo Jesus, ao celebrarmos o quinto domingo da Páscoa do Senhor, nós somos colocados diante daquela cena do amor e do desamor da Quinta-feira Santa. No cenáculo, o Senhor lava os pés aos discípulos. E o Senhor dá o novo mandamento do amor. Nesta mesma cena, neste mesmo momento, o Senhor é traído por um daqueles que ele amava, um daqueles que ele mesmo escolheu, Judas. E então o Senhor diz que a partir deste momento, cumprem-se as Escrituras e o Filho de Deus é glorificado. Notemos isto: o Filho de Deus não foi glorificado ao ser levado pelo povo para ser feito rei de Israel, nem para ser louvado, nem para viver na pompa e na riqueza. Jesus diz que ele é glorificado no momento em que ele é traído e entregue à morte. Essa traição de Judas e a entrega do Senhor à morte tem um único propósito: mostrar como é que se vive este novo mandamento, o mandamento do amor. Nós vivemos em uma época em que a palavra amor é usada para tudo. É uma palavra desgastada, sem nenhum sentido. E o Senhor nos ensina que o amor verdadeiro é dar a vida pelo próximo, dar a sua vida. Mais ainda, este amor busca com que o próximo se salve. O amor não negligencia a salvação do próximo. Nós vivemos em uma época em que muitos, já desavisados, ensinam a outros que nós devemos amar a nós primeiramente, e depois, se sobrar algo, amemos o próximo. Ensinamento esse diabólico, completamente contrário ao amor e ao mandamento do amor que ensina o Senhor. Primeiramente, amar a Deus sobre todas as coisas. Em segundo lugar, amar ao próximo como a si mesmo. Significa renunciar a si mesmo por amor ao próximo. Significa gastar-se e desgastar-se pela salvação do próximo. Eu não posso crer que alguém diga que ame a Deus e não se preocupe pela salvação do próximo, especialmente aqueles que lhe estão mais próximos. Depois, por todos os demais. Não é possível que alguém diga que ame a Deus e busque apenas a sua salvação, quando o Filho de Deus deu a sua vida por todos nós. E então Jesus coloca a marca distintiva do verdadeiro seguidor, do verdadeiro cristão. Nisto conhecerão que sois os meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Este amor profundo que busca a salvação do próximo. E aí o verdadeiro testemunho. Então não pode se dizer verdadeiro discípulo quem é relaxado na vida de fé, quem talvez faça uma oração por dia e olhe lá, quem não busque incessantemente por meio da oração, do jejum e da penitência a sua salvação e a salvação de todos os homens. Não é possível. Não é possível viver uma vida morna de faz de conta. Não é possível viver, como dizemos, a grande maioria de católicos
que são católicos no dia do batismo e talvez nos funerais. O Senhor prometeu esta nova terra e este novo céu, como ouvimos também nas leituras, a leitura do Apocalipse, para aqueles que lhe forem fiéis. Mas enquanto peregrinamos nessa terra, e o Senhor deixou a sua única igreja, para que por meio dela obtivéssemos o batismo e a porta de entrada para o céu. Porta de entrada para o céu é o batismo que recebemos. Não é ainda a entrada para o céu. E então o Senhor deixou a sua igreja. E o que ouvimos nos Atos dos Apóstolos? Os apóstolos, depois de muito peregrinar por várias regiões, levando a palavra de Deus, batizando e convidando todos à conversão, deixam esta mensagem, que para os homens e mulheres de hoje é meio ofensiva, porque os homens e mulheres de hoje são feitos de gelatina, se ofendem por qualquer coisa, têm medo de qualquer coisa. Eles dizem de forma dura: é preciso que passemos por muitos sofrimentos para entrar no reino de Deus. Repito, é preciso que passemos por muitos sofrimentos para entrar no reino de Deus. Com isto, os apóstolos estão dizendo: não basta batizarmos-nos, temos que viver esta luta renhida que é a vida de um cristão, a rejeição de tudo aquilo que há de mal no mundo e que pertence ao mundo e ao demônio, a adesão firme da palavra de Deus e das ordens do Senhor. E então, para que essas novas comunidades não esmorecessem, não morressem com medo dos desafios, os apóstolos colocam sobre cada uma delas, à frente de cada uma delas, presbíteros. Para aqueles católicos que ainda não estudaram a sua fé e têm preguiça da catequese dos adultos, presbíteros é a palavra correta para aquilo que todos chamamos padres. Padres é a palavra em português, presbíteros é a palavra correta em grego. Os anciãos, aqueles homens que foram escolhidos para estar à frente da comunidade. Os apóstolos designaram presbíteros para cada comunidade, para não deixar que as comunidades vivessem como ovelhas dispersas e entregues a si mesmas. Notemos isso. São os apóstolos que receberam do Senhor, na sua única igreja, a única e verdadeira autoridade para designar presbíteros, colocar sacerdotes, padres à frente de suas comunidades. Ninguém mais recebeu esse mandato e esta ordem. Por isso, quando há esta profusão de igrejas, igrejolas e seitas, que todos estejam bem atentos. Nenhum deles recebeu autoridade nenhuma, nem para criar outra igreja, nem para se arrogar ou avocar a si mesmo títulos de pastor, de presbítero, de qualquer outra coisa. Todos esses são os falsos pastores, os mercenários que vêm para arrancar o dinheiro, a lã e a gordura das ovelhas. Tenhamos isso bem claro, porque muitas vezes esse indiferentismo religioso já penetrou até entre nós. Todos os falsos pastores só conseguem arrebatar as ovelhas que não ouvem a voz do verdadeiro pastor, do verdadeiro Senhor. É isso que temos ouvido também no domingo passado. As verdadeiras ovelhas seguem o verdadeiro pastor. As minhas ovelhas seguem e escutam a minha voz, diz Jesus.
e ninguém pode arrebatá-las. Quem são aqueles que se bandeiam para seitas, igrejolas e tantas outras coisas fundadas pelos homens e pelo demônio? Aquelas ovelhas que não escutam a voz do único e verdadeiro pastor. Tenhamos isso bem claro. Tenhamos isso bem claro. Somente aos apóstolos foi dado o poder para continuar a igreja. Somente aos apóstolos foi dada a autoridade para colocar os presbíteros, os padres, à frente de cada uma das comunidades. Quem são os sucessores dos apóstolos? Que foram os bispos. São os nossos bispos. De modo que ninguém pode chegar aqui diante desta comunidade e dizer: eu sou o vosso padre, se não tiver o mandato do bispo. Ninguém pode chegar em uma comunidade, em uma paróquia e dizer: eu agora me nomeei padre e estou aqui para comandá-los. São os apóstolos que nos designam. São os apóstolos que nos colocam para ensinar a doutrina dos apóstolos. E são aqueles que escutam a voz do único pastor de todas as ovelhas, que vão viver na morada eterna, como foi revelado a João. Esta morada eterna, onde Deus enxugará toda lágrima, onde a morte não existirá mais, não haverá mais luto, nem choro, nem dor, porque o mundo velho, esse que vivemos, o mundo caduco, terá passado. E então o Senhor diz: eis que faço novas todas as coisas. Todas as coisas serão restauradas em Cristo e serão dadas àqueles que escutam a sua voz. Mas não esqueçamos também, enquanto peregrinamos nesta terra, se queremos ser verdadeiramente discípulos do Senhor, temos que dar o testemunho do amor. O amor que busca a salvação do próximo, que busca levá-lo à salvação. O amor que dá a vida pelo próximo. E por causa disso, deste perfeito seguimento do Senhor, então enfrentaremos muitas dificuldades nesta vida. A vida de um cristão verdadeiro não é uma vida de flores e alegrias. Queremos ver como é a vida verdadeira de um cristão? Estudemos como cada um dos apóstolos terminou a sua vida. Estudemos como cada um de nossos irmãos que foi glorificado, santo, no céu, viveu nesta vida. E nós aqui nos queixamos por qualquer coisinha. Significa que precisamos pedir ao Senhor que aumente seu amor em nós e nos ajude a dar testemunho de seu amor a todos os homens. Não dá para viver como cristãos de faz de conta. Não dá para viver como cristãos que receberam apenas o batismo. Não dá para viver como cristãos de nome. Ou então, não herdaremos a nova terra e o novo céu, a vida eterna que o Senhor nos promete. Que o Senhor seja glorificado também pelo testemunho de nossa vida. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.